Olá, galera. Olha que exercício interessante, legal aqui do meu canal. São muitos exercícios, são centenas e centenas de exercícios da matemática básica, matemática superior. Aproveita, tem muito para aprender, muitos e muitos e muitos e muitos exercícios. Sim. Compartilha, comenta com os colegas, amigos, estuda, deixa comentário, se inscreva no meu canal. Vamos lá, Olha só, essa universidade aqui caiu o seguinte exercício. Se a função f, que tem domínio da função f, os reais, e como imagem, né? Como imagem, o conjunto A, que na verdade podemos chamar, claro, de contradomínio. Ok? Tá. É definida por esta função aqui. Esta função, f de x é igual a x² menos 4x mais 6, é uma função do segundo grau, completa, graficamente é uma parábola, o gráfico da função do segundo grau, de concavidade para cima. Por quê? Porque esse carinha aqui, que no caso é 1, ele é maior do que zero, então a concavidade é para cima. Olha, sem estudar a função, sem fazer gráfico, a gente já sabe disso. Lembre-se que aqui é o valor de A, aqui é o valor de B e aqui é o valor de C, certo? Ó, isso aqui é o valor de A, isto aqui é B, isto aqui é C. Lembra? Uhum. É sobrejetora, então, ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, então o conjunto imagem, o conjunto A, que é o contradomínio, é um desses aqui. Agora, vamos relembrar como é estas funções. Olha, nós temos a função chamada função injetora, né? Nós temos a função injetora. A função injetora é aquela em que para todas elas, o domínio não pode sobrar ninguém, né, do conjunto domínio sem ligação com alguém no conjunto contradomínio. Agora, a injetora é de 1 para 1. Um elemento daqui, do A, para um elemento do B, ou do R para o A. Pode sobrar elemento de A? Pode. Lembra disso? Sim. A função sobrejetora não pode sobrar ninguém aqui no conjunto sem ligação. Mas, por outro lado, a função, né, sobrejetora, o que acontece? Todo mundo tem ligação, mas o que outro lado acontece? Eu posso ter dois elementos ou mais que têm a mesma imagem, certo? E nessa imagem não pode sobrar ninguém aqui sem imagem de A. E para ser bijetora tem que ser as duas. A ligação é de 1 para 1 e não pode sobrar ninguém num conjunto contradomínio. Então, a sobrejetora, para eu saber o conjunto imagem da sobrejetora, é só eu determinar o seguinte. Ó, como se trata aqui de uma função do segundo grau, e eu quero saber o conjunto imagem, quem é desses aqui, então eu vou pegar a função. A função é f de x, ok? A função é f de x, que é o x² menos 4ac, menos 4x, menos 4x, mais 6. Olha o que acontece. Como toda função do segundo grau e o gráfico é uma parábola, existe um cara chamado vértice dessa parábola. E o vértice determina quem vai ser o menor valor ou o maior valor para y como imagem. E aí a gente consegue fazer isso. Então, vamos determinar esse cara chamado vértice. Esse cara chamado vértice, eu não preciso determinar as raízes. O vértice, o x-vértice de uma parábola, é calculado de que forma, galera? Menos b sobre 2as. Lembra disso? Esta é a forma de determinar o x-vértice de uma parábola. Aqui é b, lembra? O b, menos 4. Menos 4 com esse menos dá mais 4. O a aqui é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, o nosso x-vértice aqui é 2. E o nosso y-vértice?
O nosso y vértice tem uma fórmula que é menos delta sobre 4a. Mas eu não vou precisar calcular delta. Por quê? Basta pegar a função e substituir o 2. Eu tenho 2 de x do vértice, eu vou determinar a imagem dele. Então, eu vou pegar o 2 e substituir aqui. Ó. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8, vai ficar 8 negativo, mais 6. Aham, e esse cara dá quanto? 2 também. Perfeito. Então, quem é o nosso vértice dessa parábola que eu preciso para eu determinar aí o nosso conjunto, imagem que está no eixo X? E aí, se eu não vou construir o gráfico para a parábola, eu não vou precisar ficar construindo o gráfico, mas eu vou passar aqui qual é a ideia, para a gente descobrir aquele negócio ali. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o vértice, e pelo vértice eu consigo determinar a nossa imagem. Quem é o vértice? 2 de x e 2 de y. Perfeito? Então, eu sei que a nossa parábola é de concavidade para cima, porque é positivo. Então, a nossa parábola vai estar aqui, para lá, para cá. Concavidade voltada para cima. Ou seja, o menor valor de y aqui, e aqui é fechado, tá? Ops, e aqui é fechado. E o nosso... E o nosso valor aqui, ficou feio aqui a nossa parábola, mas tudo bem. E o nosso valor menor de y aqui é 2, inclusive o 2. Por quê? Porque a imagem de uma função subletora são todos os elementos do conjunto contradomínio. Então, a imagem de uma função sobrejetora é igual ao contradomínio, que nesse caso é o nosso conjunto A. Portanto, se eu comparar aqui, como é sobrejetora todo mundo do conjunto de chegada é imagem de alguém, então a imagem da função sobrejetora é o próprio conjunto contradomínio, que nesse caso é o nosso conjunto A. Então, a imagem quem é? Olha só, vamos colocar aqui. A vai ser igual um y que pertence aos reais, que é um número real, tal que, neste caso, como é concavidade para cima, o y é maior ou igual a 2. A partir do 2 até infinito, porque a função aqui é infinita, é imagem desta função. E aí, portanto, quem é a nossa solução? Está aqui. A nossa solução aqui é a letra A. Ou seja, a imagem são números reais, o nosso conjunto A, é um número real, tal que o y é maior ou igual a 2. Por quê? Porque o vértice aqui 2 e 2, a imagem está no eixo y, e, sendo sobrejetora, todo mundo do conjunto de chegada tem que ser imagem de alguém de partida, porque não pode sobrar ninguém, senão não é sobrejetora. Quando sobra, ela é injetora. E, portanto, para y maior ou igual a 2, todo mundo aqui, já que a função aqui também é infinita, nós temos, então, o nosso conjunto imagem dessa função sobrejetora. Então, é a letra A. Perfeito? Então, aqui nós relembramos que a função injetora, sobrejetora e bijetora. Aí, a bijetora são as duas juntas. Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Injetora como? A ligação de A do elemento de partida para o de chegada é de 1 para 1, não pode sobrar ninguém no conjunto de partida. Pode sobrar na imagem, no contradomínio. Sobrejetora, todo mundo aqui tem imagem, posso ter 2, 3 elementos do conjunto de partida com a mesma imagem, mas não pode sobrar ninguém no contradomínio que não seja imagem. E bijetora é quando a ligação é de 1 para 1 e não sobra ninguém no conjunto contradomínio. Perfeito? Lembrou? Então, se inscreva aí no meu canal, palestra, comentários, likes e assim por diante, tá ok? Aquele abraço e sucesso aí.